A graça e a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos aí do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e as outras regiões do Nordeste. Meus sinceros votos de liberdade em Cristo e que Cristo seja o alvo de todos vocês. Esse vídeo eu queria dedicar ao pastor Joel e ao pastor Sálvio. Eu queria lhes perguntar, meus amados irmãos, pastores, se vocês querem ser julgados na mesma medida dos judetigueiros e na mesma medida do Eduardo Brito. Por que a pergunta? Porque a palavra de Deus diz que o cúmplice do ladrão não denuncia porque tem parte. Provérbios 29, 24. É o cúmplice do ladrão. Ele não roubou, mas ele faz como todos os outros fazem, como até as ditaduras fazem. Quando pergunta aos soldados, da perseguição aos judeus, eles disseram que cumpriram ordens, mas mataram, Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês vão continuar defendendo a matança de ovelhas, a tosquia das ovelhas, tudo bem tranquilo, sentado? O que vale mais para vocês? Está valendo a função de pastor, de coordenador, não sei o que vocês ganham com isso? Ou a morte das ovelhas? Será que vocês não valorizam que as ovelhas vivam em Cristo? Apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 que importa que vocês vivam, falando para as ovelhas, mesmo que nós morramos, mas importa que vocês vivam, apóstolo Paulo. E vocês, em Jó capítulo 15, no versículo 35, ele diz: concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Vocês sabiam que vocês pregam enganos, mentiras, feitiçarias, e que vocês não têm jeito, em momento ou outro, vocês vão prestar conta com Deus? Vocês ainda creem no juízo, pastor Joel e pastor Sálvio? Êxodo capítulo 21, versículo 14 diz: mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-los-á do meu altar para que morra. Êxodo 21, 14. Então talvez vocês estão seguros no dia que alguém diz que vocês se tornaram pastores, que eu creio que vocês têm vocação, mas a vocação de vocês foi trocada pelo judaísmo, pela obra perfeita e pela igreja fiel. Será que essa mesma obra não é a igreja de Laodiceia? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, não sabe que és um nu, pobre, cego, desgraçado e miserável? Será que essa nudez que aceita a Maranata e a liderança está passando nas redes sociais em tempos de visibilidade de todos? Será que vocês vão continuar dormindo? A palavra de Deus fala em Gálatas 6:8: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
O resultado, vocês têm visto nos últimos 10 anos, uma EBD que fala de Cristo, da misericórdia, da bondade, da salvação, da renúncia, do pecado, do inferno. Vocês têm ouvido falar isso? Ou só obra? Mas a palavra de Deus, ela chama atenção em Gálatas 6, no 10, diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vocês vão continuar obedecendo a um presbitério que tem problemas seríssimos de ética e transparência, ao Eduardo Brito, que não tem compromisso com a verdade, é inconsequente diante de Cristo. Eu não conheço Eduardo Brito como pessoa. Deve ser honesto, deve ser trabalhador, mas como homem de Deus, ele deixa a desejar, porque ele nega a Cristo. Jesus nega a Cristo, eles não creem no juízo e na justiça de Deus. Aceita a Maranata em si, não teme nem a Deus e nem o diabo, e só teme perder dinheiro e perder posição política. Então, pastor Joel e pastor Salvio, vocês têm um chamado, vocês foram chamados para ser atalaia. Toque a trombeta, porque o mal está chegando. Se o mal chegar e vocês não tiver tocado a trombeta, vocês serão culpados do sangue dos inocentes. Me perdoe a sinceridade, mas as ovelhas clamam por vida. Elas querem pastos verdes. Elas precisam estar debaixo dos cuidados de Cristo. E vocês hoje têm a cancela para impedir que elas cheguem a Cristo. Vocês conhecem muito o pedágio do Judeti, o pedágio do Amadeu, o pedágio da obra. Mas vocês precisam se arrepender, olhar para a igreja, olhar para os membros da igreja de Cristo, pedir perdão e simplesmente abandonar essa farsa religiosa. É a minha palavra. Que Deus os abençoe.